Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei, eu sou Thiago Bruno, missionário, jornalista católico aqui para o canal Católicos de Verdade. E literalmente a casa está caindo para o vereador Renato Freitas de Curitiba, aquele que invadiu a igreja do Rosário dos Pretos lá em Curitiba, atrapalhou a Santa Missa, fez uma manifestação dentro da igreja, profanou o templo. Ontem, a Comissão de Ética da Câmara Municipal de Curitiba, por 5 votos a 2, ela deu continuidade nesse processo de cassação e que muito provavelmente vai culminar com a cassação do vereador. E aqui, para nós, isso é uma notícia muito boa. Por que boa? Você acha bom fazer a cassação de um vereador que estava se manifestando? É óbvio, porque ele invadiu a igreja. Ou seja, ele quer tanto a sua liberdade de expressão, porém, quando ele quer a liberdade de expressão dessa forma, ele invade a liberdade de culto do outro irmão. Então, se não acontece nada, se não ocorrer alguma punição, nesse caso, o que vai acontecer? Vai dar oportunidade para todos os outros que quiserem se manifestar entrarem dentro de igrejas, tanto católicas como protestantes, para fazer a sua manifestação. E, amparados pela Constituição, nós temos o livre direito de culto. A igreja, ela não é um local para esse tipo de manifestação. Principalmente quando se trata de manifestação que muitas vezes pode ter o cunho político. A teologia da libertação, que politiza o evangelho, ela já foi excomungada e é tão criticada pelos católicos de verdade. Nós vamos querer trazer manifestações de fora para dentro da Santa Igreja? Então, se realmente ocorrer a cassação, será uma grande vitória para a Igreja Católica, no sentido que isso vai ser um alerta para os profanadores, vai ser um alerta para os políticos que quiserem usar a igreja como um palanque político, para que não façam dessa maneira. E nós vamos ganhar com a nossa verdadeira liberdade de culto que nós temos. Mesmo a Arquidiocese de Curitiba passando o pano em cima, falando que não precisa ser cassado e blá blá blá, mas a questão não é essa. A questão é, se não há punição, abre um parecer para que mais e mais situações dessas ocorram. Ontem mesmo eu postei aqui um vídeo a respeito de uma manifestação lá nos Estados Unidos, na qual os católicos de prontidão já impediram que ocorresse durante a Santa Missa, porque o culto ele é inviolável. Não pode ser violado de algo que não pertence a essa fé. Entenderam? Então aqui eu não estou falando simplesmente do catolicismo, mas nós não vemos nas religiões de matriz africana alguém indo lá invadir a cerimônia deles, o culto deles, para fazer uma manifestação política. Tampouco nós vemos em igrejas protestantes. A maioria dos alvos sempre são a Igreja Católica, tanto para profanar como para fazer manifestações. Óbvio, né? Também tem o outro lado, que é da teologia da libertação infiltrada dentro da igreja, com padres defendendo teologias que vão contra os princípios, contra os valores cristãos, os valores da fé católica. Então aí é complicado, porque numa situação dessa, muito provavelmente padres dessa maneira vão defender o que ocorreu. E o que ocorreu é indefensável, porque ele
mexe com a fé, porque ele é algo contra a doutrina, a fé. Então isso não é algo que não se brinca com valores cristãos. Nós não podemos discutir, porque senão a igreja ela vai deixar de ser o local onde ocorre o culto, o santo sacrifício de Jesus, para se tornar um palanque de quem quiser subir. E no palanque do altar de Jesus, quem sobe é Ele, quem está lá para o sacrifício é Ele, e somente Ele. A Igreja Católica é lugar de Jesus Cristo. A Igreja Católica não é lugar de manifestar politicamente, a não ser, meus irmãos, a não ser em tempo pertinente, defendendo não uma política partidária, mas defendendo os valores da igreja. A igreja acredita nisso, nisso, nisso e nisso. Então, nós não podemos votar em quem apoia isso, porque vai contra o que a igreja ensina. Então, essa é a manifestação política que tem que ser feita dentro da Igreja Católica. Ensinar o que é a verdade católica, mostrando, se o candidato apoia tal situação, a igreja é contrária, não se vota nele. Se o candidato apoia tal situação, a igreja é contrária, não se vota nele. Entendeu? Não estou falando aqui de nomes, mas de posições referentes a assuntos. Então, nós católicos devemos, meus irmãos, olhar o que a doutrina da igreja ensina e olhar como que em cada situação é a posição desses candidatos para assim definir o nosso voto de acordo com o que a igreja nos ajuda e nos ensina. Então, igreja não é local de ocorrer o que aconteceu em Curitiba e que, se ocorrer a cassação, que isso sirva de exemplo para que outros não queiram fazer o que aconteceu lá. O templo de Jesus, a casa de Deus, ela não pode ser profanada por movimentos políticos e não pode ser profanada de maneira nenhuma. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, um beijo grande dentro do seu coração.